Nelson Xavier é o exemplo de um ator engajado. No final da década de 50, trabalhou no Teatro de Arena com Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri. Já no cinema novo, atuou em filmes de Leon Richman e Rui Guerra, com quem chegou a dividir a direção de A Queda. Mas não para por aí. Nelson tem mais de 45 filmes no currículo, entre eles Luar sobre o Parador, de Paul Mazursky, Brincando nos Campos do Senhor, de Hector Babenco, e Chico Xavier, de Daniel Filho. Nelson Xavier é o entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Nelson Xavier, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema. É um grande prazer recebê-lo. Prazer é meu. Nelson, você fez a lendária Escola de Artes Dramáticas, EAD, e depois entra para o Teatro de Arena, no momento que passava o Teatro de Arena, o Teatro Brasileiro, o moderno Teatro Brasileiro, por uma grande renovação. Você já queria ser ator ou queria ser dramaturgo? Como que acontece isso? Não, eu queria fazer cinema. Eu entrei na Escola de Arte Dramática do saudoso Mesquita, Alfredo Mesquita, para estudar drama. Eu sempre quis dirigir, estudar drama. Porque não tinha escola de cinema, eu tinha feito um cursinho. Eu e Eduardo Coutinho tínhamos feito um cursinho de cinema com o Rogério Jacob no Museu de Arte. Uau, hein? De São Rogério Paulo. Jacob. A Cinemateca de lá, dirigida pelo querido Rudá de Andrade. Foi lá que eu me apaixonei por cinema, porque eu vi todo cinema mudo. Eu fiquei apaixonado. Enfim, e nós dois começamos às madrugadas a falar com o cinema. Isso, bem. Aí eu fiz a EAD. Quando eu terminei a EAD, eu já estava escrevendo, tinha um texto de teatro. Eu escrevo desde os 16 anos, comecei um romance aos 16, depois, enfim. Mas aí o Boal tinha criado o seminário de dramaturgia, então os autores escreviam e iam lá e a gente metia o pau. Mas metia o pau mesmo, quer dizer, eu fui estraçalhado com o meu texto, O Quarto e a Casa. Mas isso foi uma maneira de me aproximar, quer dizer, isso me aproximou do grupo. Como que é você pensar em ser dramaturgo e de repente se ver como ator? Ou isso fazia parte do contexto da época? A mudança de papéis significava também um aprendizado de toda a cadeia produtiva? Eu não tive essa intenção. A Escola de Arte Dramática era uma escola de atores. Tinha que fazer exame e tal. E eu tive boas notas no final. Tanto que o Zé Renato acabou me chamando para fazer o Cláudio, o rei, né? O rei assassino do Hamlet. Mas eu já me enturmei e aí continuei lá. Eu não optei por ser ator. As coisas foram me levando a isso. Depois disso apareceu justamente a oportunidade de direção que eu peguei com unhas e dentes, que foi uma espécie de movimento de resistência camponesa em Jales, no noroeste de São Paulo. Um movimento chamado de Arranca Capim, porque o latifúndio plantava capim para o gado, eliminando as pequenas propriedades, uma coisa que está acontecendo, de sempre aconteceu. Naquele tempo, aliás, começou-se a falar em reforma agrária, né? E até agora não aconteceu. Então a gente se interessou por isso. Pegamos um jornalzinho que falava do movimento dos camponeses e tal. Trouxemos o líder, botamos ele no Arena e a turma em volta começou a gravar o que ele... Uma espécie de uma entrevista. Uma entrevista com vários ao tema. perguntadores e ele deu o material todo. E aí fizemos uma peça daí. E eu me apressei em colocar no papel Julgamento em Novo Sol. Mutirão em Novo Sol. Acontece que depois disso, o Arena começou a viajar. Viajou para o Nordeste, viajou para o Sul, começou a explorar essa coisa que ele próprio tinha o reconhecimento pela crítica, né? E o sucesso de público levou a gente para conhecer o Brasil. O Nordeste nos espantou a todos nós. A gente lia, eu comecei a... Você conhecia o Nordeste até então? Não. O Guarnieri conhecia o Nordeste? Não, ninguém conhecia o Nordeste. Mas eles me fizeram minha cabeça. Eu comecei a ler sobre marxismo, comecei a ler sobre a realidade brasileira, que era uma expressão que se cunhou na época, né?
nacionalismo se falava então começou a se falar. Então eu comecei a viver isso que se chama a função social da minha arte. Comecei a me encontrar no mundo, né? Sabendo, agora então, sabendo, pelo menos julgando saber, qual era o meu papel, o papel que eu sempre tinha buscado, Esse tipo de ator no processo, né? Esse tipo de discussão no teatro brasileiro até então era inédito? Era, completamente O pessoal do inédito. TBC porque o grupo passava por isso? Eles faziam o que chama teatro mesmo. Bom, o TBC era um grupo financiado pelo Franco Casampari, que importava diretores da Itália, e nós buscávamos o Brasil nos sindicatos, no Homem da Rua. Nós buscávamos não só a dramaturgia, porque só montávamos teatro, textos nacionais, como buscava-se uma interpretação brasileira, buscava-se o homem brasileiro no palco. Vocês deram foi um pouco de azar. Mas isso acontece a qualquer um. Para. Dá carta desse cara. O que é que você tem com isso? Eu? Nada. O que é que tá rindo, então? Tô rindo. Não posso rir? Não. Você participou do Arena, que era um movimento teatral importantíssimo. Daí você entra no Cinema Novo e vai participar, trabalhar com Rui Guerra, fazendo Fuzis, né? E o Fuzis é um dos filmes fundadores do Cinema Novo. Como que foi esse trabalho seu com o Rui? Foi também casual. Eu fui chamado para fazer um motorista num filme francês de que ele era assistente de direção. E ficamos amigos. Miguel Torres, que era o parceiro dele, morreu num acidente no Nordeste procurando locações para os fuzis. Então é um momento dramático, sério. E o Rui é uma pessoa... Olha, o Rui, deixa eu fazer um depoimento histórico aqui. É uma das pessoas mais leais e mais puras do cinema nacional, do cinema brasileiro. Ele é uma pessoa de um rigor e de uma honestidade únicas. Uma pessoa realmente admirável. Admirável. E por isso difícil. A gente tem uma relação difícil. Mas ele é uma pessoa admirável. Então nos tornamos muito amigos. E aí eu meio tomei esse lugar de Miguel Torres. Ficamos vendo juntos. Tanto que nos Fuzis, aliás, eles corrigiram uma injustiça. A Ivana Bentes fala muito que o Glauber Rocha é que bolou o plano sequência. Para mim, plano sequência é uma coisa do Rui. Porque ele me chamou para fazer a direção de atores dos Fuzis, a gente ensaiava com a câmera, e lá estão os planos sequências. Todo Fuzis é feito em planos sequências. É verdade. Então, isso é uma coisa que se deve atribuir ao Rui. Ele só teve tempo de dar um pulo e agarrar meu pé. Pegou uma bala aqui na perna, começou aquela sangueira, até que a vista escureceu, não vi mais nada. Quando eu acordei, estava no acampamento. Ele matou 3 poceiros para me salvar. No caso dos Fuzis, é um filme marcante pela uma das questões, essa questão técnica, planos sequências, mas você tem a questão do temário também, né? Onde você faz um dos soldados, né? Mas isso vem já desse momento que eu estava lhe falando do Arena. Quer dizer, o Arena que voltou à dramaturgia brasileira para os problemas brasileiros, para denunciar as chagas da sociedade brasileira. O Cinema Novo vem atrás disso. Vem fazendo um cinema pobre, né? Inspirado pelo neorrealismo italiano, um cinema pobre, baratinho, caseiro, falando de problemas brasileiros. Então, os Fuzis, Deus e o Diabo, o Cacá Diegues, então, de uma maneira menos contundente, né, que
Diegues sempre foi mais equilibradinho. Então, é isso. O material do cinema novo é um material Brasil. Tirante as mulheres, crianças que fugiram pelo campanho. Ficou tudo aqui enterrado no chão. Quem tinha bom sangue não abandonou o canudo. Não, senhor. Eu mesmo, pessoa, não tive a graça de conhecer meu bom Jesus conselheiro. Mas tem gente que falou como eu estou falando com o senhor. Na época que se faz os fuzis, você tem todo esse pano de fundo, essa movimentação, essa agitação política. E o filme fica como um dos grandes filmes do cinema brasileiro, fundadores do cinema novo. Mas no momento, eu estou falando do ponto de vista da criação, você envolvido com Rui e outros atores ali naquele momento, se sentia que vocês estavam fazendo alguma coisa diferente também no cinema? Pergunto isso porque você tinha experimentado isso no teatro e já tinha sentido que estava participando da história, né? No caso dos fuzis, tem essa Eu acho que percepção? nitidamente, a gente... Quer dizer, de uma maneira... Eu não posso dizer que a gente não fosse ingênuo do ponto de vista político. Mas do ponto de vista cultural, a gente sabia que estava fazendo uma coisa que ninguém tinha feito até agora. Até então. Por exemplo, ensaiar os atores. Eu já tinha feito uns 2 filmes antes dos fuzis, ou 3. Ensaiar os atores, admitir improvisação até, e dentro de um roteiro já pronto, admitir improvisação, a câmera ensaiar junto com a gente. Pronto, roda. E aí rodar, isso era uma coisa nova. Quer dizer, os argumentos também, a gente sabia que estava falando coisas que não tinham sido faladas pelo cinema. Havia essa consciência de que estamos fazendo o nosso trabalho. Estamos cumprindo nossa missão. Vocês estão aqui para garantir o armazém do Vicente Ferreira. Claro que não é para guardar teu caminhão. Vocês não estão contentes, vão reclamar com o governo. Eu não tenho nada com isso. Pensa que essa gente sabe quem é governo? Nem sabe quem é o presidente da República. Vá, pergunte a eles quem é o presidente da República. Sei aí. Quem é o presidente da República? Sei não. Quer comida? Sim, senhor. Viu? Eu não vi nada. Pela primeira vez eu dei uma de Marlon Brando. Eu fiz o que eu era. O que você traz desse período, vamos dizer, esse período de início, ainda início seu, heróico, para o seu trabalho até hoje? O que veio como resultado? Estou falando na construção do ator, do personagem, na construção a olhada sua sobre o personagem apresentado pelo dramaturgo ou pelo roteirista. Eu acho que disso que resultou foi que eu passei cada vez mais a achar que o trabalho do ator não é um trabalho de subserviência e reverência. É um trabalho de autoria. A gente aprendeu a dar sua visão do mundo através, ou pelo menos a maneira como você vê e sente e pensa o mundo. Isso parece muito teórico, mas quando eu encontro um personagem e me envolvo com ele, eu não o julgo. Então eu julgava. Eu aprendi, a gente Você amava julgava... Brecht. Em que época você julgava? Amava Brecht. É. Então tinha que julgar e criticar o personagem. Essa é a nossa visão daquele tempo. Com o tempo eu fui amadurecendo naturalmente. Então, de muito tempo para cá, eu não julgo mais. Eu quero saber qual é o sonho dele. E como que você vai buscar esses personagens? Tem essa questão... Mas eu não busco personagens. Os personagens me são oferecidos. Me são oferecidos. Ou na televisão ou no cinema. Não sei, mas quando você pega aquele personagem, você está no papel. Sim. Certo? Vamos pegar, por exemplo, o Catitu, da Rainha Diaba, por exemplo.
O personagem estava lá no roteiro do Fontoura. Sim. E como que surge aquele personagem que você vai encarnar, de fato? Rainha Diaba ainda é um tempo em que eu estou meio aprendendo, meio com muito respeito. É anterior a essa fase. Eu achei que estavam querendo um malandro, quer dizer, eu achei que aquilo era um malandro, um aproveitador. E me caminhei meio assim. Eu não tinha essa liberdade. Que eu adquiri apenas, comecei a adquirir apenas em O Mágico e o Delegado. Porque no Mágico e o Delegado, eu tinha que representar um artista brasileiro. Então, eu era um artista brasileiro. Caiu a ficha. Então, vou fazer eu. Então, pela primeira vez, eu dei uma de Marlon Brando. Eu fiz o que eu era. Essa volta é por aí que eu comecei a realmente achar que então, realmente, eu queria dirigir, mas sou ator, e acho que agora que eu estou merecendo o nome de ator mesmo. Senhor delegado, é o senhor que tem uma verdadeira vara de condão. Não é bem uma varinha mágica, mas é quase. Você é tão mágico quanto uma vara de condão. Quando você faz, por exemplo, o mágico, o personagem mágico, no filme do Cone Campos, você disse que você se encontra, ou seja, você encontra a sua atuada como ator. Você disse que fez o que o Marlon Brando fazia, ou seja, aquela coisa... A grande mais revolução natural. do Marlon Brando, que qual é que ele traz para si o tempo. Ele traz o personagem para ele. Para mim, a grande revolução dele é isso. E ele é um grande ator porque tornou isso uma coisa completa, né? Apesar de colar. Ele não acreditava que o texto, assimilado antes, decorado, lhe desse a espontaneidade que ele desejava. Então ele fazia colas nos cenários, dálias, né, para ler. Mas isso fazia com que ele, Marlon Brando, fosse sempre o personagem. Para nós foi uma grande lição isso também, porque sentimos a força dele, né, através desse método. Então, quando você faz o mágico, o fato de eu fazer um artista brasileiro, um circense, um mágico de circo, eu assumo que sou, eu não tenho por que fazer mais nada. Eu tenho que ser eu. Isso me dá... Porque eu não nasci para ser ator. Eu aprendi, gostei, faço, mas eu não nasci, que é um ator nato. Mateus, Lázaro, José Dumont, são atores natos, né? Então, minha mulher, Via Negromonte, Fernanda. Eu não, eu aprendi. Sou uma pessoa sensível, tenho bom gosto, vou nessa. Então, o mágico me deu esse toque. Qualquer um vê isso. Ser eu. Só não vê isso o quê? Um cágado. Mas o senhor não é um cágado. Eu não acredito. O senhor é um cágado? Então repita comigo. Eu sou um cágado. Quando você descobre isso, a sua vida como ator se torna assim mais fácil, é isso? No sentido de você eu perdi o medo. personagens? Eu perdi o medo, por exemplo, o medo que eu tinha medo de televisão. Eu fazia cinema, mas eu tinha medo de televisão. Eu perdi o medo de televisão com Lampião. Porque Lampião, qual foi a diferença? Pela primeira vez eu interpreto uma pessoa que existiu. Isso me deu uma responsabilidade impressionante, porque eu disse, não posso fazer ficção. Você podia me dar um exemplo em outro filme seu, onde aconteceu algo semelhante dessa... Bom, aí já muito mais recente, que é o último filme que eu fiz, penúltimo filme que eu fiz, que foi o Chico Xavier. É uma coisa estranha, porque
Quer dizer, uma coisa única, porque Lampião e Chico Xavier são duas coisas que não podem existir de mais antagônicas. É difícil. Mas com Chico Xavier, que foi outra pessoa que existiu, que eu fiz, um personagem que foi real, né? Uma pessoa como todos nós, aconteceu mais ou menos, tecnicamente, digamos, a mesma coisa. Eu fui tomado, à medida que eu fui... Não, tenho que primeiro contar o início. Uns 6 anos atrás eu recebi um livro, As Vidas de Chico Xavier, do Marcel Souto-Maior, que eu nunca tinha visto na vida, nem sabia que existia, com uma dedicatória. Espero que você possa interpretá-lo. Nossa! Então eu li o livro imediatamente e fiquei horrorizado com a infância dele. É brutal, né? O que esse homem sofreu, meu Deus, o que essa criança foi uma coisa que me pegou pela garganta mesmo. Quando, mais tarde, o Daniel me chamou, eu tive uma crise de choro. Uma emoção muito forte tomou conta de mim. Daniel sabia que você tinha lido o livro? O Marcel contou para ele, você sabe? Não, eu tinha falado com o Daniel. Eu soube que você vai fazer o filme. Isso uns 3 anos, 4 anos atrás. Sim. Ele, amanhã eu começo a dirigir o Primo Basílio. Primo Basílio. Ele disse, desculpe, mas é que o fulano me disse que você vai dirigir, então eu quero fazer você. Se precisar, eu faço até plástica, porque eu acho que eu estou meio velho para fazer ele. Olha só. Quando ele me chama 2 anos depois, ele me chama e eu choro. Choro com essa emoção. Que depois vem se repetindo e nunca me abandonou até eu fazer o filme todo. Então, de novo, é como se houvesse uma posse. É como se algo que eu nem busquei, mas fui buscado, alguma coisa que, ao você saber que está comprometido com aquela vida, com aquele ser que existiu, você se abre, se entrega a uma... Isso só pode ser chamado por uma emoção, um sentimento de identidade, de fidelidade, e de responsabilidade em ser leal com ele. Isso é uma coisa que o nome que você possa dar. Mas é uma... O que atrai é um arrebatamento. O que o atrai para o Chico Xavier na história dele? O que é a entrega dele? Ele é um santo. Ele foi um santo. Ele foi um santo. Ele foi um homem que cumpriu o que eu sempre acreditei que Cristo, mesmo comunista, eu respeitava, sem achar que Cristo fosse um ser divino. Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos é a solidariedade que o meu socialismo buscava e busca. Ele viveu isso. Ele realmente viveu isso. Ele foi um homem que cumpriu essa bandeira. Eu não sei o que minha mulher disse quando vocês conversaram, mas o problema sou eu, não é ela. Pode ser que a memória me falhe. Eu não lembro de conversa com sua esposa. Você escreveu uma carta para ela. Eu sou como um carteiro. Recebo cartas, muitas, tantas. E aí, entrego. Eu tenho que reconhecer que esse caminho, o caminho do amor que o Chico me mostrou, é um caminho tão revolucionário quanto.
Para você compor o Chico Xavier, quando ele, por exemplo, começa a psicografar, o braço tremendo, aquela coisa, você já se declarou comunista, ateu. Como que é daí o ator fazer algo que ligeiramente ou aprofundadamente ele não acredita? Pois é. Mas emoção não tem como fugir, né? Emoção não tem. Eu não busquei essa emoção. Eu realmente fui tomado por ela. Eu não posso negá-la. E eu conheci a vida dele. Eu não posso negar. Com todo o meu credo ateu, eu não posso negar. Tem um outro dado lateral. Minha mãe era espírita. Ah, certo. Menino ainda, eu conversava com entidades materializadas. Então o espiritismo, o kardecismo, para mim não era uma coisa estranha. Eu sabia que existia, apenas eu ignorava. Esse histórico me permitiu acreditar nas coisas que ele fez. O kardecismo existe. A revolução é outra coisa. Quer dizer, é outra coisa. Eu sempre vivi a revolução como uma tarefa mundana, ou uma tarefa do mundo. Pós-mortem eu cuido depois. Agora é preciso lutar pelo povo. Inclusive aceitando a violência que isso implica. Quer dizer, nós todos da minha geração, quase todos, seguiram Sartre quando Sartre apoiou as guardas vermelhas de Mao Tse Tung. Nossa, violentíssimas. Vamos criar um homem novo, mata todo mundo. A gente foi com entusiasmo. Guevara também aceitava. Mas agora eu tenho que reconhecer que esse caminho, o caminho do amor que o Chico me mostrou, é um caminho tão revolucionário quanto. Ele me mudou mesmo. Ele fez com que eu acreditasse que a gente está muito no discurso. A gente não age. A gente fala em amor, fala em solidariedade, mas não vive isso, não trabalha para isso. Trabalha mais no discurso do que nada. O Chico mudou minha vida, mudou. Eu diria que a minha vida é uma vida de busca de paz. Corta para um e vai fechando em zoom. Paz interior. Doação faz parte disso, creio. Afinal, acho que posso dizer que ajudo os outros desde pequeno. Você pesquisa para compor o personagem? No caso do Chico Xavier? Não, é isso que eu estou dizendo a você. Eu pesquisei a vida dele. E aí eu conheci, porque eu não conhecia nada do Chico. Sabia que ele existia. A mim me chamavam de vez em quando. Chico Xavier. Chico é a mãe. Ah, já chamavam você? De vez em quando alguém chamava. Confundi por causa do Xavier, né? Aham. E aí quando eu li, a primeira coisa que eu li foi ler o livro. E depois fui sabendo como era a vida dele atual, como dizer, atual, enfim, nos tempos agora. O livro já me comprou, o livro já me convenceu de uma série de coisas. Mas acompanhando, conhecendo as pessoas que o cercavam, a casa dele, as coisas que ele fazia, conhecendo essas coisas, é irresistível, porque eu fui me emocionando a cada contato. É uma coisa arrebatadora, uma coisa irresistível. Como se ele estivesse sempre presente. E eu acredito que ele estivesse sempre presente mesmo. Acredito. Passei a acreditar nessas coisas. O que eu achei impressionante no filme, no seu trabalho, ok, você está lá caracterizado, está com peruca, óculos, foi a voz.
Você foi buscar uma semelhança com... Né, eu tom, tentei né, falar o com... ritmo. Eu tentei falar. Eu não tentei imitá-lo, mas eu tentei me parecer, ou sentir o que ele devia estar sentindo ao falar aquelas coisas. Porque eu ouvi bastante entrevistas dele. Foi a única coisa que eu ouvi, porque ele vivo, andando, fazendo outras coisas, não tem esse documento, né? Mas, então tentei me aproximar daquilo. Mas eu me emocionava tanto cada vez que fazia, que eu achava que é como se aquilo me conduzisse, por mais que eu pudesse ensaiar fazer esse gesto assim e não assim, na hora eu estava tão arrebatado que é ele mesmo que fazia, eu entreguei para Deus. Ficou uma coisa de... Não deu para elaborar no detalhe, não deu. Você se lembra do primeiro dia que você foi filmar e já no papel dele? Me lembro perfeitamente. Eu tinha que descer de um carro e entrar num edifício. Eu pedi que ele me ajudasse. Eu pedi que ele estivesse junto de mim. E ele atendeu ao meu pedido. E nesses momentos isso não aconteceu nunca na minha vida. Nenhuma interpretação minha foi assim. Eu realmente ia tomado. É o que eu posso dizer para você. Como você explicaria o sucesso desse filme, que é uma das grandes bilheterias do ano de 2010? Você acha que é uma questão do tema, a coisa do espiritismo, é o personagem, que é um personagem heróico, né, que é um grande personagem, sem dúvida alguma, né, personagem original, né, na sua força, como dramaturgicamente falando. O que você acha que é o jeito do Daniel contar a história, que o Daniel é um exímio contador de história, né? Eu acho que é tudo isso junto, porque ele é um personagem mundialmente conhecido, porque ele é um personagem adorado, né? Porque o livro é muito bem ordenado, o roteiro ficou muito bom. E você falou bem, o Daniel agiu de uma maneira, de uma lucidez, de uma inteligência muito aguda. Ele não reverenciou. Ele não falou de um santo, ele falou de um homem. Ele não adjetivou. O filme é muito limpo, não diria cru. É um filme que não faz floreio nenhum. Conta a história de um homem. Eu acho que isso é o toque importante. Quase isento. Exatamente. Não quero falar nem sim nem não. Estou contando a história de uma pessoa. Eu acho que isso contou muito. Mas o fascínio que ele exerce por todo mundo, né? Ele é uma pessoa realmente única. Você gostou do seu trabalho com Chico Xavier? Gostei. Eu aprovo. Não é questão de gostar, é uma coisa de aprovar. Ali você tem alguma observação eu acho que crítica? Tem um momento, você é crítico sobre o seu trabalho. Eu acho que tem um momento ou outro que eu podia ser melhor, mas dá para assinar embaixo. Nossa Senhora Aparecida! Socorro!
Por que é que você está gritando? Porque você não acha que a gente está em perigo de vida? Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados. Mas eu estou em perigo de vida, eu vou gritar! Valha-me Deus, socorro! Você não acha que esse é o momento oportuno para dar o testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu tô apavorado! Eu acho que eu vou morrer nesse desastre como todo mundo! Então cala a boca e morre com educação. Deus, tem piedade de nós! Tem piedade! Um retalho da colcha não é mais que o outro. Os retalhos se confundem. Eles é que formam a colcha. A colcha é uma coisa só. O ator também, com muitos personagens como eu, também. Tudo já se fundiu. Eu sou a colcha. Eu sou já tudo isso. O personagem que você faz em Sonhos Roubados, o filme da Sandra, que eu gostei de fazer. Ali dá para perceber que você... E é um personagem, é um desvalido, né? Completamente. Um vencido. Uma pena que eu fiz tão vencido que ela me cortou a beça. Ficou pouco, restou pouco, mas é um tipo de galeria de personagem, né? Que é bem isso, você joga, você brinca de ser aquele velho bêbado e no fim de carreira mesmo. Um personagem desse... Tchecoviano, achei ele tchecoviano. É isso? Ele é bem tcheco. A gente passa pela vida que nem um fantasma. Essa noite eu acordei com uma tosse danada, fui pra cozinha, vi um rato cruzando a sala. Depois fiquei na dúvida se tinha visto ou não. Procurei, não achei mais. A vida é assim. Passa tão ligeiro que na hora a gente nem percebe. Mas por que ambientada aí? Os Fuzis, você tem uma revolta rural, né? Campo. Agora já a queda são problemas urbanos, né? A questão do trabalhador na construção civil. Ali há um reconhecimento, então, em dois momentos do Brasil, né? Nos Fuzis, o Brasil era um país mais agrário, mais rural. Isso. Tantos anos depois, 17, 20... a Revolução... Se diz que ela industrializou muito o Brasil, né? Deu um caráter capitalista mais forte e imprimiu um certo desenvolvimento, que o Estado entrou cheio na economia, né? Com a ditadura. Então, a gente quis espelhar um pouco isso. Agora, esse cinema político, que é a queda, um dos elementos mais expressivos. Olhando de hoje para lá, para esse período, 76, 77, você acha que esse tipo de discurso envelheceu no sentido da arte engajada? Bem, o que como estávamos falando, a despeito do filme ser lindo, né? Como estávamos falando do Arena, em que eu adquiri a consciência de que a arte tem um papel social. Com o correr dos anos, a gente, na arte, vai amadurecendo, espera-se pelo menos que se amadureça, né? Então, o que era naquele momento denúncia, sistema capitalista, a gente vai passando a ter uma visão mais orgânica do sistema. Então, se alguns filmes, e no caso A Queda também, tem um pouco esse caráter de denunciar, de apontar o que está errado, hoje eu veria um comportamento, quer dizer, um trabalho qualquer a ser feito, como falando do sistema sem esse caráter queixoso, denunciativo, ou quase lembrando a imprensa, no sentido de... Porque esse é um pouco o papel da imprensa, de denunciar, né? Fazer
a arte recolher elementos, como é que eu vou dizer, orgânicos do sistema. Porque a gente vive numa sociedade de massa, de consumo dirigido, na periferia do sistema. Então, ver esse mundo e falar dele tem que ser um pouco mais universal, no sentido de abarcar todos os aspectos. Eu não sei se eu estou sendo claro, porque... Não, tá claro, sem dúvida. Eu hoje não tenho mais a postura de denunciar. Eu tenho a postura de analisar, de pegar um retalho do momento, um retalho do sistema e mostrar ele como é. Não panfletar, não a tomar uma atitude de crítica, mas uma postura crítica no colher o material. Vim falar da morte do operário na obra. Que não foi atropelado, não. O senhor não quer sentar-se? A indenização. Vai pagar ou não vai pagar? Isso é com o departamento jurídico. Posso passar um cheque? Desses seus trabalhos recentes, depois da queda, digamos assim, qual que você acha que tem uma abordagem política diferenciada, que você acredita que possa servir de um exemplo do que você está me contando? Eu acho que Sonhos Roubados tem um pouco isso. Sonhos Roubados tem um pouco isso. Por quê? Porque tem uma atitude, não tem uma atitude crítica assim, estampada, mas dá um fragmento de como se vive à margem do sistema, porque é aquele favela, né, aquele comunidade carente, o destino das adolescentes nesse mundo. Eu acho que é um tipo que pode servir um pouco de exemplo que eu estou dizendo, porque tenta mostrar como é que vive um povo completamente marginalizado, completamente sem recurso nenhum, sem nada. Não está engajado. Naquele tempo a gente fazia isso mais panfletariamente, tinha uma atitude meia de quem está gritando na rua, entendeu? Agora não, é quase não é como quem conta uma história. Quase, exatamente. O filme da Sandra é bem isso, né? Os Sonhos Roubados. É uma história. Só podia estar aqui, hein, seu Horácio? Jessinha! Minha neta, hein? E aí, como foi o advogado? Foi maneiro, vô. Aqueles problemas lá do ter agredido a dona Jandira, né? Aí falou que eu ia ter que arrumar um emprego fixo pra poder provar que eu posso sustentar minha filha. Nelson, você também é um criador de tipos, digamos, cômicos, né? Você tem o seu universo, né? Dentro do bloco, de um outro bloco, a gente pode dizer que tem um bloco cômico, do Nelson Xavier cômico. Né? Você tem na Dona Flor seus dois maridos, o parceiro lá do Vadinho, você tem lá o Vai Trabalhar Vagabundo. Isso na minha pré-história. 1 e 2, né? Você faz 1 e 2. Agora, vamos falar do Javé, Narradores de Javé. Que é um outro, daí já é essa história mais recente, né? Esse filme da Eliane Café. Ele vem de dentadura que não ajusta muito, mas ele consegue vender, né? Pois é, esse corresponde também um pouco. Isso, a Eliane Café, o filme dela, ela não denuncia nada, ela só conta, só mostra, né? Mostra. Bom, mas esse personagem, você está extremamente feliz, né? Nesse personagem. A construção já é inversa do que falamos sobre os Sonhos Roubados. Porque ele naquela comunidade... Ele resiste. Naquela comunidade é uma pessoa que ainda consegue ganhar, né? Ele meio dirige, meio comanda aquele mundinho, né? E ganha dinheiro lá. Então
é a parte exploradora dentro do sistema pequeno microsistema ali, ele é um favorecido pelo sistema. Então, solto, fala, manda, propõe, diz como, tal, né? Manda mesmo. Ó, nem tocou com os dedos, hein? Remeleche a perereca dentro da boca, senhor. Tá achando que tá um pouquinho grande, não? Seu dito tá ótimo, parece uma espiga de milho. Deixa eu ver, seu dito, deixa eu ver. Sorria. Não tá grande, não. Essas beijos aqui são pequenos. E depois o senhor fica com uma mais alegre, risonho, assim, que nem um jacaré apaixonado. Agora o senhor pode namorar até com serrote, viu? Porque o senhor tá um pão. Agora, brinde, senhor. De quantos dias não se sabe. Eu quero falar com você sobre algumas parcerias. Você faz com o Milton Gonçalves o Teatro de Arena e depois vai trabalhar com ele depois no Rainha Diaba, fazendo aquele personagem, um malandro, e ele fazendo a Rainha Diaba, que é uma encarnação, né, da Madame Satã. Como que é essa relação com o Milton Gonçalves nesse trabalho? É idêntica. Até era bom porque a gente já tinha uma relação de convivência na Arena, né? Então já se olhava acompliciadamente, né? Na Rainha Diaba, isso valeu esse passado. É engraçado que depois eu nunca mais trabalhei com o Milton. Mas acho que esse nosso passado de convivência no Arena, de outros trabalhos no Arena, seguramente reforçou, né? Tava olhando, eram dois se olhando mesmo. Então mete bronca. Então tá. Mas eu tô morto. Patrocínio exclusivo das Sardinhas Gomes da Costa. Sardinhas Gomes da Costa, cozidas e esterilizadas na própria lata. Muito mais cheirosas, muito mais gostosas. Alimentos não engordam. Sardinha também tem nome. Nelson, tomando como verdade a frase do Zembinski, que um velho ator é uma coxa de retalhos, qual parte do seu retalho que sempre volta para você? Ou seja, qual o personagem que você, de vez em quando, toma café com você? Ou janta? Eu vou lhe responder também como uma colcha. Um retalho da colcha não é mais que o outro. Os retalhos se confundem. Eles é que formam a colcha. A colcha é uma coisa só. O ator também, com muitos personagens como eu, também. Tudo já se fundiu. Eu sou a colcha. Eu sou já tudo isso. Não há como puxar de um lado para o outro. Eu sou assim já. Já sou essa galeria de experiências, que eu chamo como experiências, que a última então foi riquíssima, né? Porque o Chico, você sabe que foram feitos vários filmes espíritas depois dele. Exato. E eu fiz mais 2 depois do Chico. E esse universo parece ter ganhado força no Brasil. Eu acho bom falar desses assuntos porque falam do amor. Também fazem parte dessa coxa. E fazem bem porque o que o Chico me modificou foi para melhor. Eu sou uma pessoa muito melhor. Isso atestado pelas minhas filhas, pelos meus filhos. Eu sou uma pessoa muito melhor depois disso. Eu acho que então, críticas. Pois é, eu acho que então eu despertei para o fato de que se o Chico me melhorou, eu acho que os outros todos me melhoraram também. Começando cedo hoje. Você viu? Tem um montão de cartas. A sessão da noite tá assim de gente e nós nem chegamos ao livro 200. Quem te viu, quem te vê. Você nunca me disse o que te fez entregar aquela carta? Disse sim. Disse que você sabia de tudo. Isso não é resposta. Cada
tiquinho de paz que eu levo para uma pessoa vale a paz que nunca foi minha. Eu nunca disse isso. Disse alguma coisa parecida. Nelson Xavier, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Eu que quero agradecer o convite de poder falar um tempão e você me escutando aqui. É um prazer, Nelson. Tenho certeza. Até o próximo Sala de Cinema, com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.